Ó, liga aqui, já fica ligado. Eu não estou usando o Bluetooth, irmão. Então, bom dia. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nos está dando. E vamos continuar estudando o Evangelho de Marcos. Eu acho que nós vamos até no capítulo 13, até o versículo 9. Parece que sim. Hoje vamos continuar no versículo 10. Capítulo 13, foi parando no versículo 9. Hoje vamos continuar no 10. No versículo 10. Aí vocês leem a Bíblia, eu vou ler a fiel em aqui no caso. Então vamos agradecer ao Senhor por ter trazido de nós. Não posso estar viajando, pedir favor dele, que não foi ontem. E à noite nesse Deus permitiu que dá uma hora aí para pregar. E é um filho dessa igreja, que está lá em São Paulo, faz parte da Igreja Católica lá. E então, se Deus permitir, ele vai pregar lá. Então, em nome de Deus, as Marília podem falar para ele. Ele venha já preparado, o pregador sempre anda preparado. Ninguém nunca está preparado, na hora aparece aqui. Quantas oportunidades eu me depois. Eu estava na igreja memorial da Paulo, e que só ia pensar que ia pregar algumas casas, cultos, né? Houve o tempo, o pastor convidava a pregar. A gente nunca deve falar que não. Quando eu não tenho dom para pregar, quando ele não prega, eu dificilmente ele é uma coisa que tem para falar de Jesus. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecer ao Senhor por mais oportunidade que está nos concedendo, não somente por esta oportunidade, mas para todos que têm estado até o dia de hoje. Na vida, Pai, e por nossas pessoas na vida até este momento, isso nos deu ao mundo. Agradecemos pela família de todos os que nos cuidou, por nossas famílias, nossos avós, nossos pais, da família, e nós estamos aqui, Senhor. Deus, pedindo favores públicos, iniciando, que tu nos ajude, ilumina a nossa gente, me ajuda a mim, para me ter a tua palavra, e pedindo favorzinhos, Pai. E tudo isso que seja para a honra e glória do Santo Nome. Em nome de Cristo pedimos, em nome dele agradecemos, e pegamos o nosso pecado. Amém. Vou dizer que o teclado na caixa, porque se eu abaixar o teclado aqui, ele abaixa o microfone, porque isso é independente. E ele suspende o microfone, suspende o teclado também. Então, vamos louvar o Senhor. Não está perto, 421 quilos. Conversação com o Senhor. 421. Sabe,
pedir. 436? Oi? 436.
Vamos responder? Quem vai começar a ler o 10 na Bíblia de vocês? 13, 10? 13, 10. Aí eu vou ler aqui na Fiel. Fiel não, século 21. Deu 10. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Agora eu vou ler aqui. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não sejam ansiosos pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Eu vou ler aqui, ó. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Então, o irmão chegará à morte, o irmão, e
seu irmão. E um pai, seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Agora, vou estar explicando ele de novo. O 10. Mas importa o que ele diz aqui. Que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Não é Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 10. Né? Olha, mas o que importa? Ele não está importando com nada. Com sofrimento, com situação, com lugar, com tudo. Jesus disse, se não for para ele, se não fica preocupado com nada, é o que ele vai falar. Mas não importa, o principal, o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Ele não disse isso a cada pessoa, a pregar para cada pessoa, mas a todas as nações, a todos os povos, todas as nações na face da terra. Povos que habitam em toda a terra. Então o Evangelho é para ser pregado. A gente está pregando aqui, irmãos, aqui, não é só aqui que está aqui. Está vendo? Quantos de longe vê, quantos que vê durante a semana, pessoa cumprimenta, aqui é poucos, não é quantas pessoas que não assistem a palavra que está pregando, e Deus abençoe os ouvintes de casa. Que vão assistir e fica aí para sempre, vai aumentando muitas visualizações, tudo. Então, em boa parte disso foi feito, e está em progresso contínuo. Foi feito no tempo dele e o progresso está continuando. Entretanto, ainda há muito mais que se fazer. Eu já não temos. Depois do versículo abaixo, vai falar. A seara é grande, quer dizer, a colheita é grande, não sei feito é pouco. Então, a seara é o versículo 11, já, depois fala. E a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. O 11 fala, quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão. Cansou do que vai falar de antemão. Pelo que haveis de dizer, o que eu vou falar? O que eu vou pregar hoje? O que eu vou pregar na igreja? Me convidaram a pregar, o que eu vou pregar? Não fico ansioso, não. Às vezes eu fico ansioso, estudo a mensagem, estudo, até vamos estudar. Aí fala aqui, não fica preocupado, que haveis de dizer, nem premeditei, fica premeditando, não. Mas o que vos for dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. Às vezes eu venho de casa, domingo de manhã e quarta-feira tem um estudo contínuo, mas sábado à noite, domingo à noite, às vezes eu me arrumo para pegar isso aqui e estudar. Eu chego aqui e eu mudo, não posso, eu não devia falar, mudei a mensagem. Não é o Espírito Santo que conduz, você tem que pôr a vida, obedecer a Deus, o Espírito Santo. Já, Deus sabe, qual é a intenção? A intenção não é pregar a palavra de Deus. Mas se tem intenção de pregar, vai pregar para a igreja. E se tem visitantes, se tem visitações. Então não. Mas o que for dado naquela hora, isso fala, é o que for dado na hora. Não é o que eu trouxe de casa. Porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. Refere-se à perseguição tratando para eles, que irão no contínuo voltar para frente. Então Jesus já alertou eles. A perseguição só vai voltar para frente, no futuro. Mas ele disse: não vos preocupeis em pensar no que falarão, etc. O Senhor não quer dizer que não devemos premeditar uma resposta, bem preparado a mensagem para pregar. Porque o Espírito Santo é quem nos prepara para falar.
É o Espírito Santo. Se não fosse ele, ninguém sabia nada. Ele prepara. Se não fosse assim, seria tudo inútil. Por que aqueles pregadores que pregam, vamos dizer, entre aspas, eles não é útil se ele prega, porque não tem o Espírito Santo habitando. Jesus está fora. Tem uma religião, evangelho, se ele vai fazer parte de uma igreja, até mesmo batista. Porque a igreja, assim, não tem o Espírito Santo, só é religioso, não é salvo. Então, tudo que ele fala é inútil. Agora, quando tem o Espírito Santo, ele vai falar a doutrina que os apóstolos deixou para nós. Então, mas uma resposta sábia, você prepara bem isso, numa resposta que devemos ser prudentes para isso, também não devemos nos preocupar com isso também, preocupamos. Ele fala do medo e de que não devemos nos amedrontar, o que vem para frente da crise. Vai ter pouco na sua igreja, hoje ele tem pouco, não é para ficar assustado com isso. Jesus disse isso, ordenou, que por aumentar a iniquidade, o amor de Deus se virarão. Jesus estava, tiver dois, quando você duas versículos aqui, onde tiver dois ou três, estou aí reunido no meio dele. Ele está aqui. Então, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós o que falai, esse é o Espírito Santo. Isso se refere à sua liderança. A direção é dele. O companheirismo. Ter Jesus Cristo como líder. Ter Jesus Cristo como companheiro. Como conselheiro. Constante. Como que nós vamos buscar conselho de Jesus na Bíblia, na palavra dele? Já leram o 12? Já leram? Então vamos ler. E o irmão entregará para a morte do irmão e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. Irmãos, infelizmente, ou felizmente, Deus é quem sabe, isso já começou. Pais e filhos não estão se compreendendo mais, mas não há mais respeito entre etc. Cada vez que passa. No meu tempo de criança, tempo nosso de criança, nós falamos de nós, não havia tal coisa que nós vemos agora. Se uma filha se perdesse, seria, como é que era? Uma tragédia total. Seria uma tragédia total. Era demais da conta. Respeito, filho não respeita mais o pai. Graças a Deus, que Deus, porque eu me converti a tempo, que meus filhos seguiram a Cristo, o casal de filhos agora tem os netos também seguindo, né? E graças a Deus. Não me deram seguidor de caçador de cabeça. E o historiador romano Tarso e o historiador judeu José, que é aquela Bíblia explicada por Antônio Ribeiro, está lá nela, o historiador chama José, um judeu antigo da época, então ele estava por dentro de todas as histórias, aquele tempo. Então ele contou todas as histórias, vem contando. Então ele descreve esse relato aqui. Grande tribulação que eu passei naquela vida, eu passei para. Vai dando facilidade, inclusive para não pegar, para usar. Então, nós já estamos na vida atribulada, vendo atribulada. Nós não estamos tribulados, nós estamos consolados em Cristo. Mas devemos a tribulação
em volta de nós. Durante aquele tempo, alguns judeus virão a Cristo. Quando ele falou isso, ele, pela história, pelo conhecimento que Deus usou muito aquele homem, que na grande tribulação, no final da grande tribulação, eles, o remanescente dos judeus, o restante de cada nação gentílica, vão aceitar Cristo. Vão aceitar. E vão seguir a Cristo e vai estar no reino milenário do corpo natural. E muitos deles perderão sua vida, traídos por seus próprios entes queridos. Pense bem. Vai acontecer isso, meus irmãos. O 13. E sereis odiados por todos por amor de nós, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Está escrito igual aqui, a fé do último. O 14. Ora, quando vamos virmos a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estando onde não deve estar, quem lê entenda. Entanto, que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Se você estiver sobre o telhado, não desça para casa e não entre a tomar coisa alguma em sua casa. Abominação e desolação. Ora, o 14 você leu, né? Número 3. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Por causa do nome de Cristo, ele está sendo odiado. Irmãos, você passa a ser odiado das pessoas naquele momento, porque o mundo em geral não ama os crentes. Não ama. Não é que ele odeia a pessoa, ele odeia por quê? Porque ele tem outra mente, outro pensamento, não crer como eles criam. E o da família fica odiado da família. Se um filho converte, a família, os pais e a mãe não convertem, o meu pai chegou a falar para mim que eu vou trair com ele. Olha, eu estava lá no sítio, eu estava no café, ele passou para conversar comigo e falava choro. Pronto. Os outros tudo traíram. Até a mãe. Até a tua mãe. Tudo ficaram crentes. Só ficou o filho no começo. Não, pai, não. Porque Deus não sofre. Ela tem costumes, irmãos. E Deus não sofre. E meu pai vai servir e tal. Quando eu comecei a vir na igreja batista, ele falou para a mãe: o senhor me traiu, eu vou ir ao corte para a filha. Ele já não passou muito gostado dessa parte, não fica na confiança. Depois, passado o tempo, eu preguei bastante para ele e voltou tudo mais. Não sei se ele converteu, Deus é quem sabe. Muitos, ele fala, odeiam o nome de Jesus Cristo. Como não querem ouvir falar, não querem nem ouvir falar dele, nesse nome. Isso leva à rejeição. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A grande tribulação vindoura, ele não está falando salvo da alma. Você tem que perseverar em Cristo. Ele está falando da tribulação fisicamente, o corpo. Aquele que, na grande tribulação vindoura, vão aceitar a Cristo. E aqueles que devem ser fiéis até a morte. Irmãos, a pessoa, ele persevera, ele não nega Cristo. Abominação é muita coisa. No 14, ora, quando vos vires a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, estando
onde não deve estar. Abre o parênteses. Quem lê, entenda. Fecha o parênteses. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Fala do anticristo, que se apoderará de Jerusalém, e o templo do anticristo, declarando guerra contra Israel. Vou ler Daniel agora, vai ser difícil de achar aqui. Daniel 9:27. Daniel 9:27. Olha aqui, ó. Vou ler 26 também. E depois das 62 semanas, será acordado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e os santuários, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então determinadas as assolações. Muito certo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Sabe quanto é a semana? A semana que ele fala é semana de anos. Olha, ele vai fazer um acordo com uma semana. Uma semana de ano. São 7 anos. E na metade da semana, de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oração, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Por isso eu acho aqui. Nós não vamos perder tempo no nosso. Então, Senhor, estando onde deve estar. A pessoa precisa ver onde que ele está no lugar que ele não deve estar. Às vezes nós estamos num lugar, puxa, eu deveria estar aqui. Aqui não é o meu lugar. O meu lugar é lá. E você sai da igreja e vai visitar, conforme você vai visitar, depois assim, aqui não é meu lugar. O meu lugar é estar na igreja, está servindo a Deus. Quantos cristãos hoje estão deixando o seu lugar? Que ele escolheu seguir esse caminho e depois abandona. Então, agora, a essa abominação, a imagem do anticristo no lugar santíssimo do templo. Lá no lugar que ele não deveria estar. E para quem lê, não é o lugar, mas ele vai ocupar lá pela largura. Significa que não há como ocorrer mal entendido. Porque Daniel já havia predito claramente esse acontecimento. Daniel é o profeta. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Como foi dito, isso se refere ao tempo em que o anticristo mostrará suas cores das bandeiras e invadirar Israel. É lá, ele vai trabalhar lá. E por causa disso, a crise vai afetar o mundo todo. O mundo todo. O anticristo é um homem. Ele vai governar como um rei. É o mundo todo. Foi derrotado pela primeira vez que se formou uma nação, outra vez em 1948. Ela foi derrotada. Depois, pelos inimigos, permitido por Jesus, castigado por Deus. Depois falharam com esse povo judeu, quando rejeitou Jesus, aí ficaram 1000 meses
mais de 2000 anos sem a terra própria da nação, espalhados, judeus para todo lado. Aí foram juntando, formaram a nação. De 1948 até o que nós estamos aqui. O 15. E o que estiver sobre o telhado, não desça por causa. Não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. Não sei se os irmãos percebem isso. A casa daquele tempo é que nem aquela que não metemos a nossa casa, não fizeram cobertura. É laje, né? Eles fizeram a laje. E eles ficavam em cima no tempo do calor. Uma fresca, tudo à noite, tudo. Mas quando era para fazer isso no de calor, os caras têm que ficar lá. Não liga em cima, não. Quem é que vai subir em cima dessa escada por dentro? Uma laje. Então, quem tiver sob o telhado, não desce para baixo. Então, não tem que tirar nada, porque já chegou no fim. Isso é profecia, vai acontecer. Quando chegar na vida de Cristo, não deve querer correr atrás do vento, se ligar no campo, fique por lá mesmo. Se lá, você vai ser resgatado. Não pensa nas coisas desse mundo. Não pensa em mais ninguém. Se tem a família só, não é toda a família convertida. Então, em Israel, o terraço da casa são planos. Durante a temporada do verão, as pessoas às vezes dormem sobre eles. Terraço. Diz a história. Não desça para casa, nem entre para tomar alguma coisa de sua casa para aquela pressa. Não fica pegando em bem materiais, né? Devendo estar preocupado. Desde hoje, não ficar muito preocupado com os bens materiais, que isso fica aqui. Nós devemos preocupar com o bem material que nós temos dentro de nós, esse tesouro, que é o Espírito Santo, que agradar a gente fazer a vontade de Deus. Isso aí nós devemos preocupar. Isso aí deve levar tudo que nós fazemos para Deus aqui, para Jesus Cristo. Isso aí leva. Já está lá. Ele diz: juntar esse tesouro nos céus. Na praça não vai corromper, ferrugem, etc. Né? Então, é um alerta sobre a necessidade de uma fuga imediata. Quando os sinais da tribulação se tornarem evidentes. Eu vejo essas crianças onde elas vão alcançar a tribulação. Nós acreditamos que não, talvez. Né? Mas, talvez. Vai ser feio. Se o governador de a festa está com o mundo, não digo nada aí. Devemos, agora, como que nós vamos viver hoje assim? Devemos priorizar a segurança em Cristo, cada vez mais. Por Jesus Cristo acima de tudo. Ele enfatiza que a urgência da obediência a Deus em tempos de crise é mais importante. Então nós devemos obedecer a Deus. E os crentes dessa igreja aqui, uma parte está obedecendo a Deus, outra parte não está obedecendo a Deus. Está desobedecendo a Deus e indo para outros lugares. Um dia vão arrepender. Tomara que não seja tarde. Jesus está alertando sobre um momento de julgamento iminente, onde a prioridade deve ser fuga e a salvação em vez de apego ao bem material. Corre para Cristo, para a salvação. Agora o 17. Olha o que ele vai falar no 17. 16? Eu já li 16, olha. O que estiver no campo, não volte atrás, para tomar as suas vestes. Olha, quem estiver no campo, não volta para lá, eu tenho as coisas em casa, eu tenho veste, e eu sou pregador da igreja, eu pastor de meus paletó lá gravado. As mulheres falam: "Ixi, eu tenho um vestido bonito lá, tenho isso." O outro fala tanta coisa: "O meu carro está no garagem lá, tem meu cachorrinho de estimação, tanta coisa." Irmão, a gente com Deus tem que ser desapego. Isso é tudo secundário. Tudo secundário. Devemos zelar. Você sabe o que está pensando esse dia, no sentido? Olha, irmão, não tem gente muito interessante. Eu acho que pensaram aí. A gente fala: quem que criou o mosquitinho? Fala. Deus. Você imaginou por quê?
Por que Deus criou o mosquitinho? Ele serve por uma coisa: para alimentar as aves. Eu caminhando, eu fico olhando esses dias, pode ser pequenininho, e um mosquitinho pulando assim, depois, soltando. Deus criou o mosquitinho para alimentar a ave, os passarinhos, tipo. Deus criou os passarinhos para alimentar outros animais. De passarinho. Deus criou os animais para os outros animais grandes, para alimentar os animais grandes. O leão, o urso, o onça, não alimenta os outros animais. E Deus criou os pequenos animais, não vai falar deles para alimentar o homem. Deus não criou nada à toa, nada. Vai ser pertinente com isso, né? Agora, 17, mas tudo. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias. Vou ler na vontade. Ai das que tiverem grávida, e das que amamentam naquele dia. Montônio? Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Falei. Vocês vão estar lindos. A frase que mais ai das grávidas que criarem naquele dia. Tem, todo dia da mulher cantando isso. A frase que ressalta a gravidade e a intensidade das provações que estão por vir. A igreja, vamos falar da igreja. A igreja é chamada a perseverar na fé e vigiar em oração, reconhecendo que Deus está no controle. Deus tudo está fora do controle, só que Ele deixa a igreja livre. Ele está no controle. Fica algo que Ele impede. Quando eles pedir uma coisa e não acontece, sabe que Deus não permitiu. Você pede uma coisa que não é da vontade de Deus, se Ele permitir, acontece. Mesmo em meio da diversidade, Ele adverte sobre a severidade do julgamento divino que virá, que é o julgamento. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Ele enfatiza que a importância da oração para enfrentar tempos de crise e buscar providência divina. Orar no Montônio, ele está aqui presente, ele quase que não podia vir, falou para mim, liguei para ele, e estava com dificuldades, problemas. Lembra bem, nós devemos orar para Deus. Nós devemos compreender o reino dos céus, que é a justiça, está aqui. A urgência. São palavras que devemos valer no nosso entendimento. A urgência e necessidade de preparação espiritual e a prática diante das dificuldades iminentes. Tem muita dificuldade. Eu dei uma dica pedaço. Se ele não tivesse, eu não lembrava de falar. Como que ele faz aquele objeto lá? Faz, deixa você ver se eu não lembro. Irmãos, é um discurso profético de Jesus sobre a destruição do templo e o mundo que procederá na segunda vinda de Cristo. Vai destruir o mundo. Não vai sobrar nada. 19 já foi lido? Acho que não. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal como nunca houve desde o princípio da criação. Que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Olha bem o que diz. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal. Moço, no livro de Marcos para baixo, tem acho que
acho que é 35 versículos. Não fala no fim do mundo. Ó, haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação. O povo está achando que está tudo muito bonito, está tudo tendo que comer, comprar, etc. Desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. É o fim desse mundo. É o que está, a taça da ira de Deus está cheia. Deus está tendo paciência, tem um momento certo. Os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até nesse tempo, nem jamais haverá. A última metade da grande tribulação será pior do que a terra jamais viu. Com esse governo anticristo, o homem vai ser cruel. Primeiro 3 anos e meio de paz. Olha bem, a paz é para convencer. Não passa. Aí vão crer, aí vai tudo crer. Esse sim, esse é a religião certa. Esse é o que ela está precisando. Vamos. Mas quem conhece as escrituras vai saber isso, não é? Então por isso que é bom seguir bem esses estudos, porque é lá que vai começar a construir o templo em Jerusalém, acho que é o 3º templo. O pastor que mostrou para mim já começou. Não sei. O pastor Miguel. Que não é cada estudo. Irmãos, tão terrível que nunca será visto outra vez. O aviso é este: estejam preparados. Preparado como? Preparado assim com arma, guerra, para enfrentar a guerra? Não. Ele adverte sobre o tempo de sofrimento, sem ocorrido antes, até agora no presente. Preparado como Cristo. Se nós estivermos com Cristo, se tiver com a consciência tranquilo, eu estou com a consciência, quero servir, tenho ele habitando em mim. O corpo não importa, vai sofrer, mas a alma está salva. O corpo vai sofrer, mas Deus vai proteger os cristãos. Mas o cristão está no meio. Ele ressalta aqui a necessidade de um Salvador. E também um bom discernimento. Não adianta você ter o Salvador, mas não entender os ensinamentos dele, o que ele já deixou preparado para acontecer. Por isso que tem que estudar. Não é por medo de ninguém, não. Isso vai acontecer, é óbvio. Um discernimento espiritual. Não assustar a tua não. E a perseverança na fé. 20. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Amém. Irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu fiz para o pastor ou a mãe da igreja aí. Respondeu errado. Foi no dia que uma festinha aqui. Olha, saiu esse versículo. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, os 7 anos ele abreviou para 3 anos e meio. É para ser os 7 anos de grande tribulação do começo ao fim. Bom, Deus abreviou o sofrimento. Deixa eu falar primeiro. Nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Agora a pergunta que eu fiz para eles:
Quem são esses eleitos, esses escolhidos? Na hora respondeu, somos nós, os crentes. Não. Quem é? Olha bem, se ele não abreviasse aqueles dias, o anticristo matava todos os judeus. Mas por amor dos escolhidos, porque eles são o povo escolhido, está lá no Evangelho de João. Porque são eleitos. Não é, nenhuma carne, ele está falando da alma, nenhuma carne salvaria. Mas por amor a eles que vai entrar um remanescente dos judeus, as 12 tribos de Israel, de Jacó, vai entrar no milênio para continuar a raça. Aí fizeram assim, não tinha pensado nisso, sou pastor novo, mas você não manda novidade, é o Espírito Santo, você estuda. Falei isso no Monférias também, concordou comigo. No Monférias falava o grande trono branco do tribunal de Cristo era no cavalo final desse mundo, da grande tribulação. Falei, Monférias, não. Aí eu expliquei para ele, quem tem a mente aberta, nem na hora. Falei, Monférias, então vai ter 2 tribunal de Cristo e 2 trono branco. Não, escuta. E no milênio que vai ter conversão? E o que entraram? Eu não queria saber mais. Certíssimo, irmão, certíssimo. E ele nunca tinha pensado nessa possibilidade. Você tem que quebrar a cabeça. Tem que quebrar, pensar e analisar. Então, porque vai entrar no grupo de cristãos, órfãos, vai ter filhos, vai nascer filho, não entra nem pelo reino milenário. Senão vai contra o que Jesus disse para Nicodemo: necessário é vão nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode viver no reino de Deus. Então eles vão nascer de novo. Um grupo de gentios também, que lá em Isaías 76 eles falam assim lá, virão de todas as partes, virão e vêm, e verão e aceitarão. Ainda fala no comentário lá dos judeus, vai ser um dia, o maior evangelismo que vai acontecer, vai ser naquele dia, vai converter muitas nações. Por causa dos judeus que viu Jesus, foi por crer, por vista, não foi pela fé. Os gentios, tudo que está dando nação, esse é o Jesus. Então vai entrar no grupo aí é no milênio. Os que foram salvos antes, entram no corpo natural. Esse não cria, não vai aumentar mais. Então vai ter um grupo ali glorificado e outro grupo mais tranquilo. Entra pecador, mas pecador vinil, aí vai nascer ímpio. Você vê que uma morte, fala que a morte o pecado de Adão, lá em Romanos capítulo 14, versículo 5, por aí, a morte ela reinou, ela prejudicou até mesmo que não pecaram a semelhança do pecado de Adão. Quem são os tesouros? Até das crianças que estavam no ventre, dentro do ventre da Eva, que ia nascer, não pecava a semelhança do pecado de Adão. Mas vão atingir o pecado de Adão, atingir dentro do ventre, quando gera uma criança, o feto já é pecador. Mas não cometeu o pecado, ele não cometeu o pecado ainda. Mas ele não, então ela ofendeu até os que vão. Isso vai até a vida de Cristo. Amém? Então vamos falar aqui no versículo 21. Deus nos traz a noite novamente e que nos abençoa e abençoa o serviço do combate. Que Deus resolva o problema para você. Que tem que ser a vontade dele. Pedindo que seja a vontade de Deus. Vamos louvar o Senhor. Ficou melhor o teclado, sem a caixa. Aí nós vamos tocar e o som está perto do outro melhor. Está ouvindo? Eu respondi. Oi. 85. Oi? 85. Vou brinde difícil para tocar. É cantar. Santo de Jesus na boca.
para nossa salvação foi morto numa cruz. E o sangue derramou de tudo que amou. Faz amor que a neve retornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvor e louvarei a meu Senhor Jesus que me salvou. Todo vinho da guerra contra nós, e com nosso Salvador e mais a triunfar. A todos proclamar a graça e seu poder, que o sangue de amor pra nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, glorificarei a meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador. O Rei do Senhor, Redentor, Jesus o bom Senhor. Pois tudo vencerá, vitória nos dará. A glória salvou conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, glorificarei a meu Senhor Jesus que me salvou. Agora a hora do Carlão, né? Eu vi a balança ali. Carlão. Chama a balança e a pessoa carregando. Oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que foi realizado, que foi dito aqui. Pedimos a Ti que nos abençoe, nós possamos estar firmes na fé, através de Ti, que nos ajude, que dá um bom dia de acordo com a Tua vontade, e ajude todos os irmãos, abençoe aqueles que não puderam vir. Pedimos em favor também do pedido da mulher, do Carlão, necessidade dele. Pedimos em favor dos demais, do culto da noite. Tudo isso aqui em nome do Teu Filho, agradecemos por perdão dos nossos pecados. Amém. Tá?